Olá, boa tarde. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que cria o chamado orçamento de guerra. Pela PEC, os gastos públicos utilizados no combate à pandemia da Covid-19 serão feitos com maior flexibilidade. A proposta impede que os gastos emergenciais gerados pela pandemia do coronavírus sejam misturados ao orçamento da União, facilitando, por exemplo, as contratações e compras do governo durante a crise. Na prática, a PEC libera o executivo de regras fiscais rígidas, inclusive da regra de ouro, que é aquela que impede que o governo federal aumente a dívida pública para pagar despesas fixas, como o salário de servidores. A discussão do texto havia começado na última segunda-feira. Senadores recomendaram alterações no relatório. Introduzimos exigência no sentido que as despesas realizadas de forma excepcional sejam inequivocamente identificadas na programação orçamentária. Essa PEC ela dá condição para o Banco Central, mais uma vez, deixar o dinheiro separado ali para pagar as dívidas, para pagar os juros, de forma bastante tranquila, sem precisar ainda se preocupar com a regra de ouro. E, claro, beneficiar os grandes como ele vem fazendo. Atende ao governo, assim como também atende ao mercado na sua liquidez, como também ampara nossas empresas, que ao emitirem seus papéis, certamente terão para quem vender e se capitalizar. Nós estamos iniciando um problema que nós não sabemos até onde vai se estender. Daí a importância dessa matéria ser aprovada, porque ela vai salvaguardar daqui para frente problemas que, de repente, nós não estamos conseguindo vislumbrar a partir desse momento. Um dos pontos polêmicos da PEC era o que autoriza o Banco Central a atuar na compra e venda de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Com as mudanças, a expectativa é que essas operações sejam feitas com maior transparência. Estamos acolhendo em maior extensão a emenda número 30 do senador Eduardo Braga para explicitar que nas publicações diárias do Banco Central se incluam as condições financeiras e econômicas das operações, como as taxas de juros pactuadas, valores envolvidos e prazos. A última alteração diz respeito à proibição de as instituições financeiras que venderam ativos para o Banco Central utilizarem os recursos para distribuição de lucros e dividendos. Para ser aprovada no Senado, uma PEC precisa ser votada em 2 turnos. São, no total, 8 sessões de discussões divididas entre o primeiro e o segundo turno. A ideia de votar os 2 turnos juntos, quebrando os prazos, não agradou a todos os parlamentares. Essa PEC Maia, eu me recuso a discutir ela e a votar ela. Eu acho que ela é um absurdo, né? O Senado, inclusive, é um absurdo mexer na Constituição Federal para atender uma PEC que não vai contribuir em absolutamente nada para o nosso país. A gente tem um entendimento da necessidade de votar essa PEC, da necessidade das medidas para garantir liquidez no mercado, e a gente deve votar favorável ao texto principal, ao substitutivo do senador Anastasia, por entender que ela vai estabelecer regras para garantir liquidez no mercado de capitais do nosso país. Nós decidimos, na reunião de líderes, que apoiaríamos exclusivamente e tão somente esta PEC, por entendermos que o Brasil precisa de todos os instrumentos possíveis e com a ética e o cuidado necessário para atender às demandas provenientes dos efeitos do coronavírus, seja na saúde, seja na economia, seja na área social. Publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, a cassação do mandato da senadora Juíza Selma. A comissão diretora do Senado confirmou ontem a cassação da parlamentar do Podemos do Mato Grosso. No final do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão do TRE de Mato Grosso pela cassação do mandato da juíza Selma Arruda por Caixa 2 e abuso do poder econômico nas eleições de 2018. Segundo a Justiça Eleitoral, Selma Arruda não registrou gastos de mais de R$1 milhão na contabilidade da campanha. Apesar da decisão do TSE, faltava o aval do Senado para que ela fosse afastada, o que aconteceu nesta semana.
Com 5 votos favoráveis, a comissão diretora confirmou a decisão do TSE. Apenas o senador Lazier Martins, que é do mesmo partido de Selma Arruda, votou contra a cassação. A decisão da mesa diretora foi publicada no Diário Oficial da União. Em nota, a juíza Selma Arruda disse que recebeu a decisão com respeito e tranquilidade, pois sempre pautou seus atos com retidão. Ela diz que vontades políticas com evidentes intenções obscuras prevaleceram no seu julgamento. Selma Arruda, que é juíza aposentada, disse que vai se dedicar agora à advocacia e lutar para que outros cidadãos não tenham seus direitos cerceados, como aconteceu com ela. Como o primeiro e o segundo suplentes também foram cassados por decisão do STF, a vaga vai ser ocupada pelo terceiro colocado na disputa pelo Senado no estado, o ex-vice-governador Carlos Fávaro, do PSD, até que sejam feitas novas eleições. A eleição suplementar para o Senado no Mato Grosso estava marcada para o dia 26 deste mês, mas foi adiada por causa da pandemia do coronavírus. Mesmo antes da pandemia da Covid-19, a economia brasileira já estava em crise. O Produto Interno Bruto não cresceu no ano passado o tanto que o governo esperava. E com a pandemia, as expectativas foram revisadas para baixo. Mas, ao mesmo tempo em que o Congresso vota medidas para minimizar o desemprego neste momento, avalia também a medida provisória 905 do contrato verde-amarelo, que muda radicalmente as relações entre patrões e empregados. Assunto para a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Realmente as perspectivas para os trabalhadores são mais difíceis do que nunca, André. Esta semana saíram 2 relatórios internacionais do Fundo Monetário e do Banco Mundial que colocam a atual situação econômica no mesmo pé da Grande Depressão de 1929. Segundo os relatórios, o mundo inteiro deve enfrentar uma queda no seu produto bruto na faixa de 3%. Para o Brasil, que já vinha com a economia estagnada, as perspectivas do Banco Mundial e do FMI são de queda de 5% a 5,3%. Nós estamos piores do que os nossos vizinhos da América Latina, com uma queda prevista de 4,6%. Parece pouco, mas nesse tamanho de economia, a gente está falando de bilhões, quando se fala de dinheiro, e de centenas de milhares de desempregados, quando a gente pensa em trabalhadores. Aqui em Brasília, a gente teve também o relatório da IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado, que prevê uma queda entre 2,2% e 5% do PIB brasileiro, a depender do tempo de duração da Covid-19. A primeira consequência do PIB, da queda do PIB, a gente sabe, é o aumento do desemprego. O Fundo Monetário Internacional fala que o desemprego pode atingir, aqui no Brasil até o fim do ano, cerca de 14,7% dos trabalhadores empregados. Isso significa mais quase 20 milhões de pessoas sem ter um trabalho. E nesses números não estão incluídos os já mais de 30 milhões que estão na economia informal. É por isso que os 3 relatórios do Banco Mundial, do Fundo Monetário e da IFE falam da importância do investimento do governo em políticas de redução dos danos, como essas que vêm sendo aprovadas no Congresso aí nesses últimos dias. Até a IFE, que é centrada no controle das contas públicas, ressalta a importância dos investimentos governamentais no apoio a trabalhadores e empresas, mesmo sabendo que isso vai aumentar o déficit público. A manutenção das equipes de trabalho nas empresas é vista pelos especialistas como fundamental para a retomada do crescimento econômico quando a crise sanitária reduzir. Na madrugada de ontem, a Câmara dos Deputados, no entanto, aprovou a MP 905, que cria o contrato verde-amarelo. Esse contrato corta os direitos dos trabalhadores entre 18 e 29 anos de idade. A justificativa do governo, que editou a MP em novembro do ano passado, é que ele facilitaria a geração de empregos exatamente para os mais jovens. No entanto, assim como no caso das outras medidas de redução de direitos dos trabalhadores, essa promessa ainda não virou realidade. A votação da MP no Senado está prevista para esta sexta-feira, mas o
Ministério Público do Trabalho, a Associação dos Magistrados do Trabalho e as centrais sindicais estão pedindo aos senadores que não votem a medida agora. No entender do presidente da ANPT, com quem eu conversei mais cedo, Ângelo Fabiano Costa, ele coloca a CMP ela é inconstitucional. Ela coloca as negociações entre trabalhadores e patrões com mais força do que a própria CLT e as decisões da Justiça do Trabalho. Para os representantes dos trabalhadores, André, filiados à CUT, à Força Sindical, Valeir Ertli e Miguel Torres, com quem eu também conversei mais cedo, a MP gera um grande desequilíbrio entre patrões e empregados em um momento em que os trabalhadores reconhecidamente mais precisam de proteção. Eles argumentam que nesse momento de crise em que o patrão poderá escolher entre pagar um trabalhador com direitos ou um com bem menos direitos, a opção já está praticamente dada, já que a despesa dele vai ser menor. Os representantes dos trabalhadores argumentam ainda que a MP do contrato verde-amarelo desequilibra ainda mais as contas da Previdência Social, já que o patrão não terá que pagar a sua parte na contribuição para a aposentadoria desses trabalhadores. André. Muito obrigado, Antônia. O senador Sérgio Petecão apresentou um projeto que autoriza o uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus. O objetivo é dar segurança jurídica aos médicos e mais uma opção de tratamento aos pacientes. Proposta poderão utilizar a cloroquina e a hidroxicloroquina pacientes com diagnóstico clínico da Covid-19, mesmo que ainda não tenham recebido o resultado laboratorial. Mas será necessária a assinatura de um termo de responsabilidade pelo paciente ou pelo responsável da pessoa que estiver com o coronavírus, afirmando que sabe que o tratamento com essas medicações está sendo realizado em caráter experimental. As pessoas que têm usado têm ajudado muito, que seria a liberação, lógico, com a orientação médica da cloroquina e da hidroxicloroquina. Mas quando a família autorizar o uso desse medicamento, o médico pode prescrever. Hoje a maioria dos médicos não prescreve, porque está sendo feito estudos nesse sentido. Como as pesquisas ainda estão em andamento, o Ministério da Saúde tem autorizado o uso off-label da cloroquina e da hidroxicloroquina, que é quando o medicamento é utilizado em outros casos que não estão previstos na bula. O protocolo prevê 5 dias de tratamento e é indicado apenas para os pacientes com coronavírus que estão hospitalizados e, mesmo assim, a critério do médico. As medicações devem ser associadas a outras terapias utilizadas no tratamento, como os ventiladores e medicações para os sintomas como febre e mal-estar. Segundo o Ministério da Saúde, a cloroquina e a hidroxicloroquina não são indicadas para prevenir a doença e nem tratar casos leves. Não se tirou nenhuma prerrogativa de ninguém. Quem achar que deve, agora, oriente o seu paciente e o paciente deve saber os riscos de tudo que ele está tomando e deve perguntar quais são as evidências. E cada um faz a sua decisão. O projeto que prevê a compensação de estados e municípios pela queda de receita durante a pandemia do coronavírus divide opiniões dos senadores. A proposta determina que a União vai repassar aos governos estaduais a diferença entre o que foi arrecadado a mais no ano passado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. No caso das prefeituras, será levada em conta a diminuição do valor obtido com o Imposto sobre Serviços, o ISS. O cálculo será feito mensalmente, no período que vai de abril a setembro. A perda na arrecadação deverá ser comprovada por estados e municípios em até 15 dias depois do fim de cada mês. Quando nós definimos a ajuda para os trabalhadores informais, quando nós definimos a ajuda para os trabalhadores de carteira assinada, o horizonte temporal de assistência foi definido para 3 meses. A Câmara quer definir um período de ajuda financeira para estados e municípios de 6 meses. Essa é uma primeira questão que a gente tem que avaliar. A segunda questão é que a Câmara fixou um critério de compensação total pela perda da receita de ICMS e de ISS.
Não me parece que essa seja o melhor critério. Por quê? Porque quando nós fomos definir a ajuda aos trabalhadores, aqueles mais vulneráveis, a gente fixou uma ajuda no máximo até 2 salários mínimos. A União não tem recursos para assistir a todos de igual forma e de igual montante. Portanto, eu preciso também discutir esse critério de querer compensar totalmente a perda de receita de ICMS e de ISS. O impacto inicial do projeto inicial era 220 bilhões. O impacto do que foi aprovado ontem passou a ser de 80 bilhões. Isso para os estados, para a linha de frente, né, dessa pandemia, que atende média e alta complexidade, é ainda insuficiente, mas é extremamente importante que a gente apoie logo. Esses recursos são prioritariamente para o combate à pandemia do coronavírus. Não tem efeito tão pesado como foi dito, são 89 bilhões, não é? A redução da receita for de 30%, aí sim o impacto chega a 85 bi. Mas todos nós sabemos que a previsão média de perda de receita não será menos de 50%. E nós estamos abrindo a possibilidade de acudir, de assistir aos estados com mais de 165 bilhões. Esse é o número que tem que ser discutido. O texto aprovado pelos deputados proíbe que estados e municípios aumentem despesas que não sejam diretamente relacionadas ao combate ao coronavírus. Também impede a concessão de qualquer incentivo fiscal ou benefício tributário, a não ser o adiamento da cobrança de impostos de micro e pequenas empresas. O projeto ainda suspende até o final do ano o pagamento de empréstimos de governos e prefeituras junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Vai virar uma tremenda de uma farra. Os estados que fizeram a lição de casa vão pagar 2 vezes, está se perdoando 10 bilhões de reais de dívida com a Caixa e o BNDES. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, já tinha anunciado que não ia pautar a matéria enquanto os deputados não votassem as propostas já aprovadas pelos senadores. Mas numa outra decisão, a mesa diretora do Senado resolveu anexar o projeto de auxílio aos estados a uma outra proposta, apresentada no final do mês pelo senador Antônio Anastasia. Com isso, na prática, os senadores reiniciam a discussão da matéria. Eu vi Vossa Excelência dizendo no meio da sessão que só iria definir relator e votar essa matéria depois que o projeto do senador Jorginho de Santa Catarina também caminhasse lá pela Câmara. Mas veja, na verdade, se nós demorarmos, quem vai sofrer são os governadores e prefeitos, que estão tendo perdas importantes de arrecadação. Como o repórter Tupi nos falou, esse projeto foi anexado a uma outra proposta do senador Antônio Anastasia, que já vinha sendo analisada pelo Senado. Ela estabelece como obrigatória a ajuda da União a estados e municípios em caso de calamidade nas áreas de saúde e assistência social. Em todo o mundo, brasileiros têm se submetido ao confinamento para evitar a proliferação do coronavírus. Eles contam as suas experiências e ressaltam que a saúde está em primeiro lugar. Eu moro na Alemanha, faço meu doutorado aqui. Estou preso em quarentena desde o dia 15. Trabalho na Embaixada do Brasil em Paris há 28 anos. Estamos confinados desde 17 de março. Atualmente estou morando em Montreal, no Canadá. Aqui o isolamento começou dia 13 de março. Eu entrei em quarentena dia 3 de março. Foi o último dia que eu saí para uma reunião com um grupo de colegas da universidade. Depois dali eu só saí para fazer compras. Bom dia, somos uma família da Itália. Moramos na região mais atingida pelo coronavírus. E bem perto da cidade mais atingida, que é Bergamo. A quarentena nos colocou à prova como pessoas e como família. A pergunta foi: quem nós queremos ser
nesse período. Em meados de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo vive uma pandemia. O anúncio fechou comércios, suspendeu aulas e impôs um regime de isolamento social, que é a medida indicada para conter a disseminação acelerada do vírus. Still, there are many unknowns, and we don't know how it will behave in the future. It's very contagious like flu, but at the same time, more fatal than flu. And please quarantine COVID politics. That's what we want. A coisa mais difícil nesse período acho que é a incerteza. É não saber até quando isso vai durar. Tem que ficar sem me comunicar com as pessoas, sem fazer um gesto de carinho, sem receber também nenhum afago. Isso é ruim. Então, acho que o mais difícil que eu estou enfrentando aqui é sair nas ruas e ver todo mundo, ver tudo vazio para começar, o metrô vazio, o ônibus vazio, e quando tem gente, todo mundo de máscara, de luva. Eu acho que isso tem sido bem assustador. Nas primeiras semanas, meu filho viajando. Minha filha é médica, requisitada pelos hospitais. E teve que sair de casa para não me contaminar. E eu acabei só. Eu tive dias muito ruins de respiração, de falta de ar, e eu me cuidei muito. Eu tinha amigos médicos de grandes hospitais de São Paulo, que foram me orientando durante todo esse processo, porque é tudo muito novo para todo mundo. E eu posso dizer o seguinte, o perrengue, o babado é sério. No Brasil, o presidente da República não tem seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde para a contenção do coronavírus. Dentro do próprio governo, há divergência sobre como encarar a doença. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. Hoje eu vi que o pessoal começou a andar mais, vamos pagar esse preço ali na frente. Esse vírus adora aglomeração, adora contato, adora que as pessoas achem que ele é inofensivo. O que não dá para saber é quanto tempo essa quarentena ainda vai durar. Que a gente tem capacidade de se adaptar, né, de também se confinar, viver com relações mais restritas, reinvestir em algumas coisas em que a gente meio que deixava de lado. Este confinamento tem me ensinado muito a paciência, a solidariedade e a valorizar as pequenas coisas da vida no dia a dia. Acho que a natureza está dando um recado para a gente de forma urgente que devemos mudar. Eu estou de quarentena desde o dia 18 de março. Então, o que eu aprendi com isso é que a gente tem que dar o valor das coisas e também que ninguém é melhor do que ninguém. E com esses depoimentos de brasileiros pelo mundo, nós encerramos a edição desta quinta-feira do Senado Notícias. Para rever as reportagens, basta acessar senado.leg.br/TV. Ficamos por aqui e até a próxima.